Se você está no deserto há muito tempo e você está pedindo a Deus para te tirar desse deserto, esse vídeo é para você. Quando Deus tirou o povo do Egito para levar para a Terra Prometida, eles passaram por um trajeto que era no deserto. E um trajeto que era para durar 11 dias aproximadamente, durou 40 anos. E aquele povo que entrou, não foi o povo que entrou na Terra Prometida, aquele povo que entrou no deserto. Quem entrou na Terra Prometida foi a geração, foi a descendência daquele povo que entrou. Por que isso aconteceu? Porque não houve uma mudança de mentalidade. O povo que entrou no deserto, eles entraram no deserto e eles não entenderam tudo que Deus estava fazendo, tudo que Deus estava usando, tudo que aconteceu no deserto era para ser usado como uma ferramenta de mudança de vida, mas eles não entenderam, eles estavam com o coração muito incrédulo, com a mentalidade murmuradora, reclamando muito, sem olhar para aquilo que Deus estava fazendo, sem olhar para aquilo que era maior do que eles estavam experienciando naquele deserto. E uma das coisas que Deus quer que você aprenda nesse processo é ter dependência de Deus. Quando Deus mandava o maná, sair água da rocha, e dava todas as provisões que aquele povo precisava, Deus estava ensinando aquele povo a aprender a depender de Deus. Só que em tudo o povo reclamava e toda vez que acontecia alguma coisa, eles queriam voltar para o deserto. A segunda coisa é a obediência. Deus espera do seu povo, e principalmente do que estão no deserto, porque estão no deserto para serem tratados, é a obediência. Então Deus movia a nuvem e o povo tinha que desmontar a tenda e se mover. E eles praticamente rodaram no deserto. Geograficamente, não tinha tanta terra assim para eles andarem muito tempo. Então eles ficavam rodando. Uma hora estava aqui, outra hora estava ali, mas sempre rodando no deserto. Eles eram obedientes ao Senhor. Mas reclamavam muito. E quando os espias foram lá na terra, passaram 40 dias lá e trouxeram um relatório, e dois deles, Josué e Caleb, vieram com relatório positivo, mesmo que a terra tivesse gigante, eles falaram que se Deus quisesse e eles iam entrar na terra prometida, o povo não quis avançar, ficou com medo dos gigantes, quis levantar um novo líder para voltarem para o Egito. E ali eles desobedeceram a Deus. Terceiro, fé e confiança. Mesmo que tudo fosse contrário à promessa, como os gigantes, por exemplo. Eles viram o gigante lá e ficaram aterrorizados, se comparando a gafanhotos, achando que eles iam entrar na terra prometida por mérito próprio, por força própria, sendo que a terra o Senhor já tinha dado como herança e o Senhor ia providenciar com que eles entrassem. Assim foi feito, né? Quarto, a identidade. Deixar de pensar como escravo. O povo já estava vivendo muitos anos no Egito e toda vez que a gente vive muito tempo uma situação, aquela situação vai cauterizar para que você viva dentro daquele padrão ali. E eles tinham sim uma mentalidade de escravo. Escravo não tem um salvador. O escravo ele só é usado. O escravo ele é arrancado toda a última força para conseguir fazer as coisas. E ali no deserto, inclusive, o maná era uma forma de fazer com que eles entendessem que eles não precisariam fazer nada para comer, porque o Senhor assim ia enviar toda a provisão que eles precisavam no deserto. Mas eles não tiveram essa identidade mudada. Eles não conseguiram fazer essa transição de mente de escravo para mente de filho. Josué e Caleb, sim, eles conseguiram. Josué e Caleb, eles entraram no deserto. Eles vieram do povo que entraram. De todo mundo que morreu, só eles ficaram. E isso prova que o ambiente, ele sim pode nos moldar. Mas mesmo assim, a gente ainda tem a capacidade de escolher obedecer a Deus, a confiar, a ter fé naquilo que Deus prometeu. E o quinto lugar é o coração. No coração daquele povo tinha incredulidade, tinha medo, murmuração, obstinação e rebelião. O deserto, acho que em Oséias fala que o deserto ele vem para trazer o que está dentro do seu coração. Deus quer destronar tudo aquilo que tem no seu coração que não é compatível com a mentalidade de filho, para que você alcance a terra prometida. Infelizmente, essa história aconteceu, nós cristãos acreditamos que isso não é um conto, isso aconteceu. Muitas pessoas morreram no deserto, além de ter morado 40 anos no deserto, eles morreram lá, eles não entraram na terra prometida. Só quem nasceu no deserto que entrou, que não tinha mentalidade de escravo, eles não tinham lembranças do Egito. Eles entraram na terra prometida. E quando eles passam no processo de entrar na terra prometida, não é que acabou a luta, que acabou a batalha.
Não. Tudo aquilo que Deus fez no deserto, para eles entrarem na Terra Prometida, foi necessário passar por tudo aquilo. A obediência, a fé, a dependência de Deus, a começar pela primeira cidade onde eles vão enfrentar ali a primeira batalha, que foi Jericó. É muito curioso como Deus deu estratégia para aquele povo rodear a terra e por 6 dias rodear uma vez e no 7º dia rodear mais 7 vezes e soar a trombeta e gritar. E as muralhas caíram de dentro para fora, fazendo assim uma rampa para aquele povo subir e conquistar a cidade. Não existe, se você procurar um cientista, ninguém explica como isso aconteceu, porque se fôssemos pensar humanamente, alguma coisa de fora atacando uma cidade, era para a muralha cair para o lado de dentro. E assim eles não iam conseguir, porque, segundo os estudiosos, a muralha elas eram do tamanho de um prédio de 3 a 4 andares. Eles não iam conseguir subir. Mas não, a muralha caiu para o lado de fora, fazendo assim um caminho para que eles subissem. Se isso não é a mão de Deus, isso é o quê? E é isso que Deus quer fazer no seu processo. Quando Deus te tirar do deserto, Ele vai te tirar desse deserto se você seguir esses passos aqui que o povo não seguiu, a primeira leva do povo não seguiu, mas depois a geração seguinte sim conseguiu obedecer e seguir as instruções de Deus, viver na dependência de Deus. Até porque se eu não confio num Deus que me dá uma estratégia dessa, eu não ia fazer. E aquele povo confiou, aquele povo acreditou, teve fé, dependeu de Deus e fez tudo conforme Deus falou. E assim eles foram conquistando as cidades. Então não pense que quando acabar o seu deserto, acabou a luta, acabou a batalha, não. O Senhor está usando o deserto para que você viva dentro da Terra Prometida. Eu não sei o que Deus te prometeu, mas você precisa aprender isso no seu deserto, para você colocar em prática quando o Senhor finalmente falar para você que seu deserto acabou. Você vai precisar viver como filho e não com a mentalidade de escravo. Então, se você ainda não saiu do deserto, é bem possível que você esteja preso a alguma dessas situações aqui e não consiga fazer essa mudança de nível. Porque quando Deus quer mudar você de uma situação para outra, a primeira coisa que precisa ser mudado é a sua mentalidade. A Bíblia diz em Provérbios que assim como o homem pensa, assim ele é. Se você permanecer com a mentalidade de escravo, você não vai entrar na Terra Prometida. E, infelizmente, essa é a verdade. Deus já deixou ali essa inspiração para Moisés escrever, para a gente aprender. Nada que está na Bíblia é meramente deixado para lá, para a gente só ler e achar bonito. É para a gente realmente, de fato, aplicar. E Deus, Ele não te chamou para ser escravo do medo, da incredulidade, da inconstância, da dúvida. Deus te chamou para ser filho. E só filho consegue viver na Terra Prometida, que é uma herança. Só o filho que recebe herança. O escravo, ele não recebe. O escravo pode servir uma família durante anos. E ele não vai receber a herança quando o senhorio morrer. É assim que a gente fala que a herança, que a gente recebe uma herança. E Deus deu aquela herança para o povo, para a descendência de Abraão. E assim o Senhor fez. Então não fique pensando que vai ser por sua força, você precisa dar um jeitinho, fazer isso, fazer aquilo. Eu já escutei inúmeras histórias de pessoas, trabalho com atendimento, faço atendimento com pessoas querendo dar um jeitinho, querendo ajudar Deus, querendo fazer algo que Deus não pediu, achando que você vai conseguir algo pela sua força, pela força do seu braço. Deus não divide a glória dele com ninguém. E você precisa aprender a ter obediência, ter fé, para você confiar e descansar no Senhor. Porque senão você vai ficar aí entra ano, sai ano, você não sai desse deserto. Não sai desse calor durante o dia, à noite um frio, vontade de reclamar, porque não é fácil passar no deserto. Mas que você seja edificado por essa palavra aqui hoje. E que o Senhor te mostre que o que você precisa mudar em você, o que Ele já te pediu e você não conseguiu fazer ainda. Às vezes a gente não consegue fazer as pequenas coisas, como desapegar de algo, perdoar uma pessoa,
parar de reclamar, parar de contar sua vida para as pessoas. E Deus já mandou você fazer, mas você não consegue. Enquanto você não obedecer aquilo que Deus falou, você não vai passar para o próximo nível. Deus não deu a estratégia toda para o povo de uma vez. Ele foi dando. A cada passo que o povo dava em obediência, a cada cidade que eles iam conquistando, Deus ia dando uma nova estratégia. Então, que você consiga, meu irmão, minha irmã, no dia de hoje, você está vendo esse vídeo, entender o que o Senhor quer tratar com você, se colocar nesse lugar de obediência, buscar fé, buscar obedecer, buscar ter coragem, mesmo em meio ao medo, mesmo que nada aponte para que o que você espera aconteça. A fé é isso, é você acreditar em algo que você não está vendo, e Deus não precisa que as coisas estejam favoráveis para Ele agir. Geralmente Ele age o contrário, é quando nada diz que Ele vai fazer, que vai dar tudo errado, você precisa manter ainda a sua fé, porque para Deus nada é impossível. Essa situação que você está vivendo é para te ensinar. Não queira morrer no deserto. Então faça aquilo que você precisa fazer, confia no Senhor, porque quem garante a terra prometida é Deus, e é Ele quem vai te dar a sua promessa. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no meu canal e até um próximo vídeo.